Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar com a doutora Lívia Pissoli, pneumologista, e vamos tirar todas as dúvidas sobre gripes, resfriados, pneumonias e tudo mais. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Edivaldo. Muito obrigada por trazer conteúdo e também dispor seu tempo aqui para nós. Obrigada. Doutora, qual que é a diferença entre gripe e resfriado? Não vou entrar na pneumonia agora. Tá certo, tá certo. Bom, Edivaldo, resfriado, primeiro, né, pra gente entender, o resfriado, ele é uma infecção de viária superior ali, mas é um quadro mais leve, né? Geralmente tem um pouco de coriza, pode ter um pouco de tosse, pode ter um pouco de rouquidão, mas geralmente ele tem ali começo, meio e fim e dura em torno de 5, né, no máximo 7 dias. A gripe, ela já tem um quadro mais sistêmico, ela costuma dar uma prostração, uma dor nas juntas, dor muscular, pode vir acompanhado de febre, além dos sintomas respiratórios, né, às vezes pode ter uma secreção mais intensa, mas ela, assim, deixa o paciente mais acamado, sabe, assim, perde dias de trabalho, tem mais sintomas, realmente tem sintomas mais exuberantes. O tratamento precisa muitas vezes ou passa conforme vai passando os dias? O tratamento do resfriado geralmente são assim sintomáticos, né? O que é isso? São medicações para controlar sintomas. Então, muitas vezes, um antistamínico, lavagem antialérgico, né? Lavagem nasal, remédio para dor de cabeça, né? E por aí vai. Agora, para gripe, a gente sabe que existe, sim, né, o antiviral específico para o vírus da gripe, mas que está indicado para casos selecionados e ele tem mais benefícios se ele for iniciado nas primeiras 48 horas ali do sintoma, né? Após esse período, assim, o benefício do tratamento é muito pequeno. Certo. Doutora, depois do pós-Covid, como que uma pessoa leiga consegue diferenciar eu estou com gripe, eu estou com Covid, o que acontece? Como que, eu sei que é complexa a coisa, mas às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está sentindo, é uma miscelânea. Sim, não, e eu acho importante a gente falar que os sintomas são exatamente iguais, né, Edivaldo? A Covid pode se manifestar como uma síndrome gripal. Então, assim, o que eu faço e eu, né, sugiro para os meus pacientes, acho que a gente, né, pode ter sempre um teste de Covid ali, nesses caseiros mesmo, né, de farmácia em casa, porque na dúvida a gente testa e já tem esse resultado. Certo. É importante. Todos estes citados podem agravar para uma pneumonia? Infelizmente, sim, né? A gente sabe que um quadro viral, muitas vezes ele enfraquece os nossos sistemas de defesa ali do organismo, né? Ele prejudica aquele transporte mucociliar que a gente comentou, ele dificulta a resposta das nossas células de defesa. Então, infelizmente, assim, não é que o vírus se transforma em bactéria, mas quando a infecção viral atrapalha a nossa defesa, a gente tem bactérias que colonizam a nossa via aérea, mas que têm potencial ali, capacidade de provocar uma infecção. Então elas começam a proliferar e muitas vezes acabam evoluindo para uma complicação, uma infecção bacteriana, e seja uma sinusite bacteriana, seja uma pneumonia bacteriana. Para quem tem o idoso em casa, muitas vezes o processo de pneumonia, para a gente que trabalha na área de geriatria, é muito clara, né? O paciente vai ficando apático, sinais vitais, taquicardia, pressão um pouquinho baixa e ele muitas vezes inapetente, não quer mais comer. Para uma pessoa leiga, como que ela percebe que o seu familiar está evoluindo para uma pneumonia e está precisando de uma ajuda médica? Sim, sim. É importante a gente comentar isso, né, Edivaldo? Assim, idoso é muito raro apresentar febre, né, nos quadros infecciosos, mas para os adultos jovens, a gente fala que ali uma febre persistente por mais de 3 dias já seria um sinal de alerta, né? Outra questão importante, tosse, né, o aspecto da secreção, ali uma tosse produtiva que vem com uma evolução em piora nos últimos 3 a 5 dias, a expectoração, a secreção com aspecto de pus ali, amarelado, às vezes esverdeado, com cheiro forte, isso também chama atenção, falta de ar, cansaço, de repente uma queda de saturação, né, no oxímetro, ou dor para respirar, também pode ser um sinal de uma inflamação na pleura. Então, assim, acho que uma prostração, uma queda de estado geral em excesso deve sempre chamar atenção. Certo. Risco de broncoaspiração, doutora, até que ponto
biologicamente o nosso corpo tolera uma broncoaspiração e quando que a gente deve procurar ajuda com o nosso idoso, ou qualquer pessoa que pode broncoaspirar. Onde que está o limiar para que isso não piore o quadro? Tá certo. Bom, a gente sabe que assim, né, principalmente nos idosos, a gente tem ali uma facilidade da ocorrência, né, da broncoaspiração, dependendo de cada caso. Agora, nem toda broncoaspiração vai evoluir para uma pneumonia, né, Edivaldo? Então, muitas vezes, assim, a broncoaspiração, ela faz ali um conteúdo químico no pulmão, que não deveria existir, né, um conteúdo que estava no estômago, que de alguma maneira ali ele acaba parando no pulmão. Agora, o que a gente pode fazer? Observar esse paciente nos próximos dias para ver se de fato ele vai evoluir para uma infecção ou não, né? Ou foi uma broncoaspiração menor, uma quantidade menor, e muitas vezes ali o processo se resolve sozinho. Então, né, nem toda broncoaspiração vai virar uma pneumonia. Certo. Pneumonia. Dá para tratar em casa, porque às vezes a pessoa fica um pouco desesperada, às vezes recebe a primeira dose em casa, no hospital do antibiótico e já recebe a indicação e vai para casa e vamos tratar em casa. Uhum. E outras pessoas ficam longos períodos de internação, porém no idoso a gente sabe que não se recomenda muito tempo no hospital. Onde que está o indicativo ou o veredito? Essa pessoa fica muito tempo hospitalizada e outra pessoa não. Onde que se decide? Tá certo. Bom, assim, quando a gente fecha esse diagnóstico de pneumonia, né, Edivaldo, em pronto-socorro, por exemplo, a gente tem escalas de gravidade ali para indicar qual é o paciente que pode fazer um tratamento domiciliar, com antibiótico via oral, com baixo risco de complicação, que geralmente é o adulto jovem, né, assim, pacientes que não têm comorbidades graves, que têm condição de absorver bem a medicação, de ter um início de ação mais rápida e um desfecho mais favorável, ser um resultado melhor. E os pacientes que são classificados ali, né, seja pelos resultados de exames complementares, seja pela idade, seja pelas comorbidades, mas que logo, né, nessa classificação eles já são indicativos de tratamento domiciliar, muitas vezes com antibiótico endovenoso, aí, né, para ter um resultado mais rápido, porque a gente tem um índice mais alto de complicação nessa população. Certo. Pneumonia a gente consegue prevenir? Sim, né? 100%? Olha, nada é 100% dessa vida. Infelizmente, nada é 100%, né? Mas acho que tem muito o que se fazer, Edivaldo. Né? Então, assim, primeira coisa é manter a vacinação em dia, né? E aí, quando a gente fala em vacinação contra a pneumonia, a gente fala das vacinas contra pneumococo, seja a pneumo 23, seja a vacina pneumocócica conjugada, mas além disso, né, as vacinas contra as infecções virais também, né? Então, vacina contra influenza, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que chegou e que tem um benefício enorme, né? Principalmente na população acima de 60 anos, com comorbidades. Quer falar um pouco sobre essa vacina? Olha, eu acho interessante, Edivaldo, porque assim, é uma vacina que muita gente não conhece, né? E a gente sabe que o paciente, quando né, manifesta ali uma pneumonia provocada pelo vírus sincicial respiratório, muitas vezes nessa população ainda, né, dos pacientes idosos, eles podem ter uma complicação, principalmente com um aumento de risco cardiovascular para esses pacientes, né? Então, fora todas as questões da infecção, a gente sabe que o risco de infarto agudo do miocárdio nesses pacientes é muito elevado. Então, assim, o benefício de fazer a prevenção, né, contra o vírus sincicial respiratório é extremamente importante, né? Então, assim, é uma divulgação que eu acho que ainda precisa de mais, né, mais documentos aí, mais publicidade, exatamente. E a vacina da Covid, né, também. É importante manter a vacinação em dia. Muita gente acha que não existe mais a Covid, acabou a pandemia, né? Polêmico, né? Porque as pessoas não estão procurando a sala de vacina e a gente tem que ficar incentivando, mas nem sempre a gente consegue aderência, né? Às vezes a pessoa aceita todas as vacinas, menos a da Covid. Isso daí é uma pura besteira, né? Pois e assim, a gente sabe que a Covid continua aí, né? Os pacientes continuam
não só com quadros leves, como quadros moderados, graves, inclusive com internação. Então, assim, né, a gente não vai simplesmente se livrar da Covid, ela faz parte já da nossa realidade. Doutora, H1N1 ainda é realidade? Como que está a situação? Ou ela só trocou de nome para o público entender? Sim, né, a H1N1 ainda está presente. Inclusive, a gente tem a cobertura pela própria vacina contra o vírus da influenza. E por isso que é importante a gente atualizar o calendário vacinal todo ano, porque todo ano essa vacina ela é fabricada baseada nas cepas mais frequentes do vírus da influenza. Então, se você tomou vacina no passado, não serve para esse ano, né? Tem que tomar todo ano. Certo. Pneumonia, depois que diagnosticada, tratada, deixa sequelas para esse paciente ou nem para todos? Olha, Edivaldo, geralmente não, tá? Geralmente a pneumonia ali, ela é um processo inflamatório, infeccioso, que tem completa resolução. Agora, em alguns casos, ela pode sim deixar algumas sequelas, né? Então, assim, se o paciente perceber que após o tratamento da pneumonia persiste com sintomas crônicos, como tosse, presença de expectoração, cansaço, não retomou o que era antes, né? Isso depois ali de um tempo, do término do tratamento, muitas vezes vale a pena uma avaliação, porque em raros casos pode acontecer, por exemplo, uma evolução para uma bronquiectasia, que é a dilatação dos brônquios, ou em casos, por exemplo, de internação, como Covid grave, a gente sabe que a gente pode ter como sequela, às vezes, uma fibrose pulmonar, né? Então, muitas vezes merece uma investigação. Quais são os cuidados, doutora, para um paciente acamado por muitos anos, que muitas vezes acaba fazendo imagens, né, exames de imagens, e acaba tendo um comprometimento pulmonar, né? Quais são esses cuidados que a gente tem que ter com esse paciente acamado, que não, lógico, que quer dizer que ele já teve ou terá pneumonias, mas quais são os cuidados, de modo geral? Tá. Pensando em um paciente assim, usuário de sonda, um paciente mais debilitado, como que a gente pode orientar essa pessoa que está cuidando em casa? Porque nem sempre é um cuidador profissional, muitas vezes é um cuidador familiar. Sim, sim. Bom, Edivaldo, eu acho que assim, né, a gente precisa primeiro reforçar os cuidados ali no sentido da dieta, né, porque muitas vezes esses pacientes evoluem com pneumonia por broncoaspiração, então a velocidade da dieta, o tempo de infusão, né, tudo que a gente pode melhorar ali na qualidade dessa dieta. Inclusive, intercalar ali com os líquidos, né, isso também é super importante. Bom, se o paciente tem algum problema respiratório crônico, um diagnóstico de DPOC ou alguma outra pneumopatia, manter o tratamento também dessas doenças crônicas, né? Agora, se, né, cursar ali com uma queda de saturação de oxigênio, um paciente desconfortável, a gente pode fazer uso também do oxigênio domiciliar, né? E até em alguns casos a fisioterapia com manobras passivas, né? Pensando num paciente mais crítico, já consegue... Uma higiene pulmonar. Exatamente, mobilizar muitas vezes uma secreção e evitar a evolução para uma infecção mais grave na pneumonia. Certo. Pneumonia atípica, o que é isso? Tá certo, Edivaldo. Pneumonia atípica é uma pneumonia que a gente chama, né, assim, quando ela acontece diferente da pneumonia clássica, que é causada pelo pneumococo, né, que é o patógeno ali, a bactéria mais comum. A pneumonia atípica, geralmente, ela é causada por bactérias diferentes. A gente cita principalmente a clamídia, micoplasma, legionela, que são infecções que geralmente cursam ali com sintomas um pouco mais arrastados, então não costumam dar febre alta, não costuma dar tanta prostração, a tosse não é tão produtiva, então não é um quadro tão exuberante, mas é um quadro que persiste, né? E muitas vezes quando esse paciente vai fazer um raio-x, a gente vê já a imagem de pneumonia e precisa de um tratamento específico. Então, assim, eu gosto de falar que, pelo menos, né, a gente sabe que os protocolos de pronto-socorro, de pronto atendimento, quando a gente tem ali a documentação de uma pneumonia moderada grave, a gente automaticamente já tem a prescrição de uma cobertura para pneumonia atípica nesses casos, né, para errar menos, né, para tratar melhor o paciente. Mas nos casos leves, geralmente esse tratamento não acontece. A gente acaba tratando baseado na bactéria mais provável, que não né, não nesses casos, assim, a gente cobre principalmente o pneumococo, né? Essas bactérias, de fato, não são as principais da pneumonia comunitária, por exemplo.
Perfeito. Doutora, inalador. Podemos usar e abusar em épocas de tempo seco, somente com soro, sem medicação, ou não é o indicado? Olha, Edivaldo, podemos, né, usar sempre, né, atento com a higienização do aparelho. Para quem não tem doença respiratória, né, basicamente com soro, porque a gente já vai ter uma umidificação ali das vias aéreas. E para quem tem doença respiratória, o ideal é associar ali com broncodilatador, né, ou para corticóide inalatório, né, quem tem aí uma predisposição para asma, por exemplo. Mas sim, é um aliado nosso nesse momento do tempo seco. Então pode utilizar com soro desde que esteja com boa higiene e utilizar. Isso. Perfeito. Quer deixar algum recado para o seu público, alguma orientação de modo geral dos temas que nós falamos agora? Sim, sim. Bom, eu acho que assim, Edivaldo, acho que é importante a gente saber que o sistema respiratório, ele dá sinais quando ele de fato não está bem ali, algo estranho está acontecendo. Então, a gente precisa prestar atenção, né? Se está fazendo algum barulho na respiração, se tem tosse com produção de secreção, como que é o aspecto dessa secreção, olhar se ela tem cor, olhar se tem sangue, olhar se a quantidade da secreção é pequena, é grande, né? Se tem secreção nasal associada, se veio dor no corpo, febre. Então, assim, são sinais que no nosso raciocínio clínico, né, fazem muita diferença. Por isso que, assim, né, se cuidar, se prevenir, vai ser sempre o melhor remédio, né? Mas quando não for possível, procure sim ajuda, né? Porque quanto antes a gente começar um tratamento, melhor o resultado. Perfeito, doutora. Como fazemos para achá-la? Vou deixar aqui os meus contatos. O meu Instagram é doutora Lívia Bissoli e o meu site é www.doutoraliviabissoli.com.br. Perfeito, doutora Lívia, muito obrigada por ter vindo, trazer conteúdo de qualidade e informação. Eu que agradeço. E para você que precisa de cuidadores, entre em contato conosco no @cuidar-e-a-saúde ou então no nosso WhatsApp 11 9407 5391 ou no meu Instagram, @edivaldo.toledo. Lá você pode falar comigo, deixar sugestões de pauta e tudo mais, tá bom? Aguardo você. Até semana que vem. Tchau, tchau.